Boa noite, graça e paz. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família de uma forma muito especial. Que a palavra do Senhor alcance você. Hoje, quarta-feira, dia de estudo da palavra, e nós da Igreja Presbiteriana de Piedade queremos abençoar a sua família, a sua vida poderosamente no nome santo, transformador, restaurador de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Orando sempre por você, orando sempre por sua família, desejando e buscando sempre na palavra de Deus toda a direção que a gente precisa para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus então abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você seja cada dia mais protegido, amparado e restaurado pelo Senhor, que fala conosco de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, de uma forma abençoadora. Meu desejo também é que a nossa cidade, a sua cidade, onde a palavra do Senhor alcançar você, que você seja livre de todo mal, assim como toda a sua família. Nós estamos vivendo a chegada de uma nova expectativa, de uma nova esperança, de um novo desejo, que é esse tempo de início de vacinação contra o Covid-19. E o meu desejo é que Deus encontre sua família com paz e saúde e que nós possamos em breve nos ver livre desse mal, sempre confiando acima de tudo no Senhor, o Senhor que capacita o homem, o Senhor que dá sabedoria ao homem, o Senhor que é o provedor de todo o recurso. Nós nada somos e nada podemos fazer sem a bênção e o cuidado do Senhor. Então eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, pedir a misericórdia de Deus também para você, de uma forma muito especial. Nosso abraço à nossa irmã Rita e toda a sua família, que o amado Espírito Santo de Deus, consolador, confortador, alcance vocês e que vocês se sintam restabelecidos, alimentados, fortalecidos pelo Senhor, que fala conosco de uma forma tão gentil e tão particular. Vamos orar? Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por esse momento especial com o teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Eu peço a Deus que a tua palavra alcance lugar, alcance guarida, que ela descanse em nosso coração e que nós, descansados e apoiados no Senhor, possamos celebrar sempre a vitória que temos em Cristo. Obrigado, Deus, porque as nossas provações, as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas inquietações não são maiores que o Senhor, não são maiores que o teu poder, não são maiores que a tua honra e a tua glória. E eu peço assim, ó Deus, que o Senhor visite as nossas vidas, visite as nossas famílias, visite a nossa nação, abençoe, ó Deus, de uma forma especial, desde o nosso presidente até cada um de nós. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos nossos líderes, governantes, que eles sejam iluminados pelo Senhor, para que assim, ó Deus, por amor do teu povo, a misericórdia do Senhor nos alcance. Pai, nós pedimos por esse início de vacinação que o nosso país está tendo, que seja, ó Deus, o início realmente de um novo tempo e que nós possamos, através da graça, da misericórdia do Senhor, manifestado por essa vacina, sermos todos abençoados de uma forma muito poderosa. Pai, toma nosso coração, toma nossa vida, toma nossa família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que domingo agora, às 7 horas da noite, nós teremos a nossa celebração da família. Então, desde já você é nosso convidado para juntos celebrarmos ao Senhor neste domingo, dia 24 de janeiro, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana de Piedade, e você será muito bem-vindo com a sua família. Nós estamos, como sempre dizemos, e é sempre importante relembrar, nós estamos seguindo todos os princípios e todos os protocolos de segurança, então você pode vir e celebrar o Senhor com toda a segurança e com toda a paz no seu coração. Que Deus abençoe os membros da Igreja Presbiteriana de Piedade, seja fiel ao Senhor. A nossa igreja é uma igreja que preza pela palavra, preza pelo nosso compromisso único e insubstituível com a palavra de Deus, a inerrante, eterna e perfeita palavra de Deus. Mas você, membro da igreja, nós também contamos com a sua fidelidade, contamos com o seu zelo com o trabalho do Senhor. Que Deus então te abençoe em nome de Jesus. Nós temos conversado já há algumas semanas a respeito do dom do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo.
Temos conversado sobre o fruto do Espírito Santo e hoje nós vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Convido você a abrir lá sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22. Nós vamos ler juntos esse texto. Gálatas 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí continua o versículo de número 22. Em outra versão diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É interessante essa palavra temperança também para nós. Então, na sequência do nosso estudo, queridos, hoje nós vamos conversar a respeito da longanimidade, em outras versões, paciência. Ora, o fruto do Espírito é amor. Se vivemos pelo Espírito, nós também andamos pelo Espírito. Ora, se o fruto do Espírito é amor, o amor, ele juntamente com os demais pontos, aspectos, marcas, características do fruto do Espírito, gerará em nós uma nova criatura. A virtude cristã, então, da paciência, que nós temos em nossas versões como longanimidade, é a manifestação desse fruto do Espírito Santo. E é interessante porque já lá em Provérbios, capítulo 19, verso 11, nós lemos assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sabedoria do homem lhe dá longanimidade, a sua glória é ignorar as ofensas. Portanto, a longanimidade, essa paciência, é uma virtude cristã que nós precisamos dela mais do que nós possamos imaginar. Se nós somos cristãos, nós devemos sim buscar essa longanimidade, buscar essa paciência em todo o tempo. É interessante porque nós vivemos sempre no limite da nossa paciência. Nós vivemos no limite, no limiar, na fronteira do nosso controle. E essa palavra longanimidade, ela é longa já na sua palavra, nos mostrando exatamente que dessa forma nós devemos buscar o Senhor e dessa forma nós devemos viver para o Senhor. Essa palavra longanimidade no original grego aqui da carta de Paulo aos Gálatas é a palavra macrotimia. Essa palavra macrotimia, ela é uma junção de duas palavras, macros, que significa muito grande, longo, e timos, que significa paixão, significa sentimento. Então a ideia de macrotimia, com essa palavra unida, é a palavra longanimidade. Então significa ser equilibrado, em vez de, numa linguagem muito simples, significa ser equilibrado no lugar de ter o pavio curto, de ser estourado, ser demorado em se irritar. É demorado em se irritar, ter vontade para com quem fere, sofrer por um longo tempo, ânimo longo. É essa a ideia que nós temos. Então, na mente de Jesus, na cabeça de Jesus, no pensamento de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 43 até o versículo de número 45, nós vemos que dentro do ensino de Cristo Jesus, essa longanimidade, ou ser longânimo, é não viver na retaliação, é não viver com um espírito vingativo, é não se vingar da ofensa, é amar os inimigos, que são todos aqueles que te fazem mal de uma forma ou de outra. Mas lembre-se o seguinte, o que Jesus quer nos ensinar com amar o inimigo? Amar o inimigo
é eu nunca ser o motivo do dano, da queda, do prejuízo. Eu não pago o mal pelo mal. Eu não sou a causa da queda do meu inimigo. A causa da queda do meu inimigo é o seu próprio pecado, o seu próprio mal, o seu próprio autodano. É ele que se prejudica. Ele cava um poço e dentro desse mesmo poço que ele cavou, ele cai. É andar, essa é a segunda milha, esse segundo quilômetro em direção à paz. O longânimo, portanto, é um guerreiro da paz. O longânimo é aquele que deseja, acima de tudo, que as coisas se ajeitem, que as coisas se aprumem. O longânimo é aquele que não tem prazer na maldade, é claro, é aquele que não tem prazer na injustiça, óbvio, mas é aquele também que não busca ser o vingador de todas as coisas. Essa palavra, para você ter uma noção, lá no Antigo Testamento, ela é atribuída a Deus. Geralmente é atribuída a Deus. Por quê? Por causa da capacidade que Deus tem de se indignar diante da provocação humana. O nosso pecado provoca a ira de Deus, mas ele não a descarrega sobre nós. Ele tem essa longanimidade. Deus, ele é longânimo. E é isso que nós vemos, por exemplo, Pedro falando na sua primeira carta, quando ele diz: não acho que Deus ele é tardio, não acho que Deus está demorando, não acho que Deus perdeu a hora. Não, pelo contrário, ele é longânimo. Deus é tardio em irar-se, porque ele não quer que nenhum de nós se perca. Deus dá chance, Deus dá tempo. É diferente. Essa maneira é muito diferente também do que nós vemos os próprios discípulos de Jesus, lá em Lucas capítulo 9, do verso 51 ao 56, diante da hostilidade, da falta de fé, da falta de entrega, da falta de crença dos samaritanos em favor de Jesus, diante das obras, dos sinais e dos milagres de Jesus. Tiago e João, eles perguntam para Jesus: o senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu e consuma essa gente, porque eles não creram em você, Jesus? Essa foi a pergunta que eu e você fazemos. Você não acha que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que lutar, que a gente tem que correr atrás dos nossos direitos e a gente fazer esse povo pagar e calar a boca desse povo e não sei o que? Ou seja, nós, você e eu, nós temos um problema muito grande, que é exatamente a confusão entre justiça e vingança. A vingança, ela é sempre muito mais amarga, muito mais salgada do que a justiça. A justiça, ela se equipara ao dano. Você quebra um copo e devolve outro copo. A vingança não. A vingança, alguém quebra um copo, entra alguém e põe fogo na casa inteira. É isso que acontece, é exagerado, é exacerbado, é cruel, é algo maligno, o irar-se, o desejar o mal, o desejar a vingança e o lutar pela vingança. É o provar que você sabe, o provar que você é bom, é provar que você não precisa de ninguém. Então é interessante Jesus, ouvindo Tiago e João, que tinham acabado de ouvir a mensagem do próprio Jesus, que tinham visto sinais maravilhosos da glória de Jesus, de repente, diante da descrença dos samaritanos, eles que tinham acabado de ouvir a respeito da salvação, perguntarem a Jesus: Jesus, quer que desça fogo do céu e consumam essas pessoas que não creem em ti? A resposta de Jesus, a resposta do Senhor foi muito rápida e muito direta, quando ele diz: vocês não estão sabendo o que estão pedindo, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas das pessoas. O Filho do Homem veio para salvar as almas das pessoas. Então, a longanimidade de Deus por mim e por você nos salva. A longanimidade, esse Deus ser tardio em irar-se, nos salva. Portanto, se há um sentimento que deve gerar no nosso coração a respeito da longanimidade de Deus, acima de todos os sentimentos, é o sentimento da gratidão. A nossa longanimidade deve salvar outras pessoas, mesmo
que elas não e nunca nos agradeçam. Agora, é interessante o seguinte, nós entendermos algumas coisas a respeito da longanimidade. Primeiramente, quem sabe viver é longânimo. Quem quer ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida pacífica, sabe ser longânimo. Nós podemos inverter a frase que a verdade permanece a mesma, ou seja, o longânimo sabe viver. O longânimo, ele tem prazer na vida. Nós aprendemos exatamente isso na palavra do Senhor em Provérbios 14, 29. Veja aí, Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, é sábio. O longânimo é sábio, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que é longânimo, aquele que é paciencioso, ele é cheio de entendimento. Já o de ânimo precipitado, o afobado, ele exalta a loucura. Quantas vezes, diante de uma cena, diante de um cenário, diante de uma frase, diante de alguma coisa que te contaram, que você ouviu, você imediatamente fala assim, eu vou encontrar essa pessoa e vou falar isso, porque isso está errado. Passa um pouco de tempo e você pensa um pouco mais, reflete sobre aquilo que você ouviu, que você até viu, vê os pontos e chega à seguinte conclusão, não, eu estava errado e tal pessoa estava certa. O agir precipitadamente é tolice, é loucura e via de regra nos leva ao arrependimento, à vergonha e à tristeza e muitas vezes à separação de pessoas. Então, a glória de uma pessoa é perdoar as injúrias. Afinal, já tem um ditado que diz que a pessoa ela só pode dar aquilo que ela tem. Se a pessoa ela só ofende, é isso que ela tem. Se a pessoa ela é maligna, é só isso que ela tem. Se a pessoa ela é cobiçosa, é só isso que ela tem. Se ela é arrogante, vaidosa, mentirosa, se ela tem prazer em falar mal das pessoas, se ela tem mal em dividir famílias, dividir igrejas, é só isso que ela tem. Então, não inveje esse tipo de comportamento, nem imite essas pessoas. A glória de uma pessoa é perdoar essa injúria, porque aqueles que são maduros espiritualmente e conhecem de verdade Jesus, agem como ele, fruto do Espírito Santo de Deus, que age em nós. Então nós perdoamos as injúrias e nós não retribuímos essas injúrias com o mesmo peso e com a mesma força. Por quê? Porque nós somos movidos, nós somos dirigidos pelo Santo Espírito de Deus e pelo fruto do Espírito Santo, não pela nossa carne. Porque todas as vezes que a nossa inclinação, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vaidade, a nossa cobiça, nosso zelo, nossa vaidade nos domina, nós somos derrotados, nós somos envergonhados pelo próprio Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. É melhor você dominar-se a si mesmo do que ser um herói e dominar uma cidade toda. Ainda, Provérbios capítulo 15, verso 18, naquelas horas em que o sangue ele ameaça ferver no nosso coração, a gente tem que se lembrar também que a pessoa raivosa suscita, cria, gera, levanta contendas, mas o longânimo, por ser sábio, apazigua a luta. O que o cristão verdadeiro e genuíno deve ser? Um bombeiro, um apagador de incêndio. Nós temos que ser aqueles que afastam as pessoas do conflito e não incendeiam ainda mais, não ateiam fogo, não esquentam a temperatura nos conflitos e nos problemas. Nós devemos ser promotores de paz e como promotores de paz nós temos longanimidade que é dada pelo Senhor e dessa forma nós apaziguamos os corações. Então, talvez você esteja perguntando assim, mas pastor, o senhor está falando a respeito de longanimidade, de ser paciencioso. Então, ser sábio é engolir
esse monte de sapos que nos aparecem, engolir a seco todos os problemas, todas as injúrias, todas as crises que se nos apresentam. É isso que é ser longânimo. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo aconselha Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2. 2 Timóteo 4, 2. Vamos lá? Vamos procurar juntos? Vamos lá? 2 Timóteo 4, verso 2. Vamos lá. 2 Timóteo 4, verso 2. Vamos ler juntos esse texto. Veja o que o apóstolo Paulo ele orienta ao seu jovem tutelado, ao seu jovem pastor, amigo Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, mas esteja pronto, esteja a cada momento cheio do conhecimento do Senhor. Em outras versões, diz assim, que você pregue a palavra, insista, a tempo e a fora de tempo, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com toda paciência e doutrina, porém, exorte. Então, ser longânimo, às vezes, é sim engolir os problemas, engolir sapos, como nós popularmente dizemos, mas não todos. Ser longânimo não é ser um capacho de ninguém. Ser longânimo é ser sábio e entender o momento de falar e o momento de se calar. O grande problema é que nós sempre achamos que a sabedoria é sempre falar, é sempre ter uma palavra, é sempre ter uma resposta, é sempre ter um julgamento sobre algo, é sempre mostrar que a gente é diferenciado sobre aquele assunto. E não, a longanimidade faz exatamente o oposto, faz com que eu entenda se é momento de eu me resguardar e calar, ou se é o momento de fazer como Paulo falou a Timóteo, a tempo e a tempo, a fora de tempo, repreender, corrigir, exortar com paciência e com doutrina. Quem traz a exortação não é o pastor, não é você, é a palavra. A palavra é a nossa regra de fé e prática, não você ou eu. Portanto, quando exortamos, e devemos sim exortar, é na autoridade, no poder da palavra do Senhor. Portanto, uma pessoa longânima, ela deve corrigir as outras, mas corrigir com paciência, como aconselhou o apóstolo Paulo. Nós somos capazes sim de engolir esses problemas, mas não podemos engolir todos. Por quê? Porque senão nós vamos adoecer. Essa nossa paciência, essa nossa longanimidade não pode permitir que a gente fique doente, mas a nossa longanimidade não pode também adoecer os outros. A nossa falta de longanimidade também não pode criar problemas. Um outro detalhe importante é que quem busca imitar a Deus é paciente. Quem não é paciente é quem não busca imitar o Senhor. Alguém pode dizer que como é difícil ser longânimo. Talvez a nossa conversa ela gire em torno disso. Como é difícil ser paciente, como é difícil ser longânimo. Agora veja, se nós que somos imperfeitos, nós achamos difícil a paciência, a longanimidade com os nossos iguais, com pessoas como nós, que somos todos pecadores, todos falhos, todos imperfeitos, todos ruins, todos maus, todos com o coração inclinado para o erro. Imagine o preço que Deus paga sendo perfeito. Imagine o preço que o próprio Senhor paga em sendo totalmente reto, justo e perfeito, tem que pagar. Porque Ele, sendo o Deus completamente perfeito, Ele tem que ser paciencioso comigo e com você, que somos completamente quebrados.
é o direito, o reto, o perfeito, tendo que ser paciente com aquele que é completamente imperfeito. Agora, interessante, Deus ele é longânimo, sim, Deus é paciente, sim, porém, a longanimidade de Deus não exclui a sua justiça. Ele não perdoa os que não querem ser perdoados. A palavra do Senhor ela é muito clara quando mostra isso. Deus ele não alivia para nós. Deus não faz de conta que não está acontecendo. Deus ele não age como se nada tivesse acontecendo sobre a vida do iníquo, sobre a vida do ímpio. E o que é o iníquo? E o que é o ímpio na linguagem bíblica? O ímpio é aquele que tem decisão de ouvir a palavra e não cumprir. É aquele que decide ser desobediente. A desobediência, o erro, o pecado faz parte da minha vida e da sua. Qual é a diferença, então, daquele que ama Jesus, mas peca, daquele ímpio? A diferença é muito clara. A diferença é que o ímpio tem prazer no errado, tem prazer no erro, tem prazer na desobediência, tem prazer em ser independente de Deus. Já o crente, o dependente de Deus, ele tem prazer em andar na palavra do Senhor e sabe que erra. Portanto, a diferença muito simples e clara do homem e da mulher que ama a Deus para aqueles que não amam a Deus é o desejo de seguir o Senhor, é o desejo de imitar o seu Senhor. Então, Efésios capítulo 4, verso 2, diz exatamente isso. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O suportar uns aos outros em amor é ser exatamente isso, é a base, é o suporte, são as pernas de uma mesa que sustentam todo o peso da mesa. Não é a tábua, não é a tampa, não é a parte de cima superior, mas são as pernas, ou seja, eu e você somos chamados, convidados pela palavra a sermos esse suporte àqueles que são mais fracos do que nós. Então, para quê? Por que ser longânimo? Se eu sou abençoado, se eu, sendo longânimo, eu ajudo, eu fortaleço o outro, se eu, sendo longânimo, eu imito o meu Deus que é longânimo, se eu, sendo longânimo, sendo paciente, eu tenho uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida com melhor e maior qualidade, por que então ser longânimo? Por que buscar a longanimidade? Primeiramente, nós temos que entender que para nós sermos longânimos, nós temos que primeiramente reconhecer que nós fomos salvos por causa da longanimidade, por conta da paciência de Deus. Por que é que eu fui salvo? Porque Deus foi paciente comigo. A pergunta do apóstolo Paulo nos recorda exatamente essa longanimidade, essa paciência de Deus com você. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, da sua tolerância, da sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a insistência de Deus por mim e por você que nos conduz, que nos carrega até a longanimidade, até o arrependimento, até a salvação. Então, quando nós reconhecemos, e para que a longanimidade? E por quê? E como? Ou seja, se eu reconheço que Deus ele é longânimo comigo, reconheço que eu só sou salvo, que eu só fui encontrado, que o Senhor me permitiu arrepender da minha vida através do Espírito Santo de Deus, isso só pode acontecer através da longanimidade, da paciência do Senhor. É o que Pedro ensina na sua carta, lá em 2 Pedro 3,15. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Pedro diz que foi a longanimidade de Deus que nos salvou. Deus é longânimo para com o ser humano, para que nenhum deles se perca. 2 Timóteo, ou 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Deus é longânimo para que a gente não se perca. Deus é longânimo para que nós sejamos conduzidos, encaminhados até o arrependimento.
Para nós sermos longânimos, nós devemos também estar cientes, devemos reconhecer que em nós a longanimidade, essa paciência, só existe de uma forma plena e completa através do fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 20. Convido você mais uma vez a ler comigo Gálatas capítulo 5, 19 e 20. Vamos juntos. Gálatas 5, 19 e 20. Gálatas 5, 19 e 20. Vamos lá. O que nós devemos fugir? É isso que ele fala exatamente aqui. Gálatas 5, 19 e 20 diz exatamente isso. Vamos ler até o 21, tá? Gálatas 5, 19 até o 21. Eu acho que assim nós entendemos mais e entendemos melhor o que o apóstolo Paulo está narrando, está ensinando aqui a cada um de nós. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Ou seja, se tem gente que comete discórdia, age com discórdia, ou você ou pessoas convivem com você, são pessoas que são escravas da carne e não amigas de Deus. Discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, gente que tem prazer em dividir, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, o que a palavra então nos diz? Que a longanimidade ela é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. É de Deus a essência de sermos longânimos. É de Deus a essência da longanimidade. Em nós a longanimidade ela é contra essa essência. A longanimidade para nós é como um espinho, ela entra na nossa vida e isso nos machuca. Então, se não for o fruto do Espírito Santo de Deus em nós, nós não conseguimos, nós não aguentamos viver uma vida de longanimidade. Por isso Paulo escreve essa carta aos Gálatas do capítulo 5, do verso 19 ao 20, dizendo: essas coisas devem fugir de vocês, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas e tudo que for parecido com isso. Nós devemos fugir disso e nos agarrando à obra do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós devemos, como resumo de tudo isso, assumir que nós devemos ser modelos de longanimidade até como instrumento para a salvação dos outros. Quero ler algo para você aqui. É comum ouvirmos cristãos dizerem que não querem ser modelos para ninguém. E as pessoas dizem assim: não, elas devem seguir Jesus. Ou quando você convida alguém para vir à igreja e a pessoa questiona: mas tem isto, tem aquilo, e você, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. A palavra diz o contrário. Eu e você somos o reflexo do que Jesus é. O Jesus que as pessoas vão ver é você. A Bíblia que as pessoas vão ler num primeiro momento é você e a sua vida. Então, sim, nós não devemos ser modelos de hipocrisia, mas devemos ser modelos de verdade. Nós devemos ser modelos de paciência e não de impaciência. Nós devemos ser modelos de fé e não de descrença. Nós devemos ser modelos de temperança, de equilíbrio e não sermos desesperados, angustiados, desesperançosos, gente que traz conflito ao coração dos outros, gente que deixa desassossegado.
inquieto aquele que está convivendo com você. Pelo contrário, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo que traz paz e alegria em nosso coração. Então, como é palavra de Deus para a nossa vida e desafio, irmãos, nós devemos buscar o fruto do Espírito com a marca da longanimidade. Buscar o fruto do Espírito de uma forma poderosa, para que o fruto do Espírito em nós, em mim e você, gere muita diferença. Então, em nome do Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. 1 Coríntios 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não me foi em vão, não me foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É essa diferença do Espírito Santo de Deus agindo em você, agindo através de você, que alcançará outras pessoas. Busque hoje mesmo encher-se do Espírito Santo de Deus, para que o amor de Deus seja manifestado não só na sua vida, mas através da sua vida na história de outra pessoa. Que nós possamos ser plenos da paciência, da longanimidade e da mesma paciência que o Senhor tem tido comigo e com você. Que Deus assim nos abençoe cada um, que Deus assim encha nosso coração da paciência dele, porque ter paciência sim é muito difícil, mas o resultado é sempre gratificante, é sempre poderoso, é sempre pacificador. Ah, pastor, mas e se a outra pessoa, as outras pessoas continuarem falando mal, continuarem falando um monte de coisa que não tem nada a ver, o que eu faço? Nada, porque cada um dá o que tem, cada um oferta o que possui. Que o seu coração seja um ofertante de fidelidade a Deus, de mansidão, de domínio próprio, para a glória e honra do Senhor. Que Deus abençoe você e nós vamos orar. Que a boa mão do Senhor continue dirigindo a sua vida. Vamos orar? Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por este momento especial. Abençoe, Deus, a minha vida, a minha família com paz, com tranquilidade e saúde. Deus, o Senhor sabe quanto a gente precisa de Ti. E eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos também, para que eles também sejam alcançados com a mesma paz, com a mesma bênção e com o mesmo cuidado. Senhor, enche nosso coração de longanimidade, de paciência, ó Deus, sabendo que não é fácil, sabendo, ó Deus, que é com dores por vezes que nós temos que nos calar, mas a Tua palavra nos ensina que o fruto do Espírito é longanimidade, ó Deus, e a sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória é ignorar as ofensas. É isso que a Tua palavra nos ensinou hoje. Portanto, Deus, seguindo o exemplo do nosso Mestre e Senhor Jesus, e assim como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente. E da mesma forma, como o Senhor me amou e amou os meus irmãos, que eu possa amar aqueles também que estão à nossa volta. Tem misericórdia deles, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia da nossa igreja. Cuida de nós com Teu amor e Teu cuidado. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe você com paz, com alegria e com a bênção que há em Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe sempre para a glória dele.